Amigos da TV Cidade, quero cumprimentá-los. Estamos chegando e começando o programa Cidade Aberta, edição de hoje aqui pelo canal 14 da NET, no aplicativo de celular e também pelo nosso site. Canal 14 da NET, toda a região de cobertura Farroupilha. Quem tem NET, tem TV Cidade. Quem não tem NET também tem TV Cidade. Você pode nos acompanhar no aplicativo de celular, por isso tem aplicativo gratuito da TV Cidade para você baixar e tê-lo no seu celular. Depois é só acionar e você terá a programação ao vivo. Tudo que rola no canal 14 vai estar no seu aplicativo de celular. E ainda tem também o nosso site www.tvcidade.net. Então são 3 alternativas, 3 meios para você não ficar sem a nossa TV Cidade Farroupilha. O programa Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas aqui no canal 14 da NET, no aplicativo de celular e também pelo nosso site. E eu quero apresentar para vocês o nosso convidado, que já está aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha, o empresário, representando a magnitude empresarial da nossa cidade, o empresário Senair Gomes da Silva. Meu caro Senair, seja bem-vindo, tudo bem contigo? Tudo bem, boa noite a todos. É muita responsabilidade dizer que a gente está representando a magnitude empresarial. Olha, O senhor foi presidente da SIX, o senhor é um empresário até o momento, vamos deixar claro isso, bem sucedido, porque daqui para frente a gente não sabe o que vai acontecer, mas até o momento o senhor é um empresário bem sucedido, é um exemplo na nossa comunidade também, até agora. Se daqui para adiante acontecer alguma coisa, poderá não ser culpa sua e culpa de terceiros. A gente já falou sobre isso. E saiu uma matéria também no Jornal da Cidade desta semana, em que o presidente do Sind Lojas de Nova Prata, que esteve em Farroupilha há pouco tempo, ele está muito otimista com a recuperação da economia em 2018, mas ele diz, pelo amor de Deus, que os políticos parem de atrapalhar os empresários e deixem os empresários a trabalhar. E aí eu fico pensando só o que vem pela frente. A gente já falou aqui, é questão de legislação, é 1001 coisa. Caneta e papel aceitam tudo, depois na hora de colocar em prática, meu amigo, o negócio é mais embaixo, né? Sabes que eu não sou alheio a esses assuntos e sempre, há muito tempo, eu milito nessa área empresarial e como associativista que sempre fui. Eu já disse aqui, mas não custa repetir, que a minha primeira experiência enquanto associativista foi quando a gente plantava trigo na casa do vizinho, lá na roça do vizinho, e no sábado seguinte a gente fazia o baile e era tudo de graça, inclusive o café da meia-noite, café preto, não tinha leite, com... Como? Tudo de graça? Tudo de graça. Sério? Café preto, batata assada e pão de milho, porque não tinha farinha de trigo para misturar. Certo. Via de regra era assim que funcionava, porque a comunidade era muito pobre, e a gente plantava o trigo, depois, num outro final de semana, se plantava, todo mundo ia junto num outro local plantar. E depois, vindo para a cidade, tanto na escola, nos 4 anos de colégio de padre, ali a gente tinha que seguir um ritual, mas depois disso, no La Salle, onde eu fiquei 3 anos, eu consegui, por iniciativas e basicamente por iniciativas, eu me deram o título de melhor amigo da sala de aula durante os 3 anos. Então isso muito me orgulha, muito me envaidece, só que isso, passando o tempo, se a gente não mantém os valores e não acrescenta outros, e se a gente não fica atento pelas tentações, não fica atento às tentações que aparecem, você se desvirtua. Então a gente tem que ficar muito atento, as promessas às vezes são maiores do que a possibilidade de acontecer. Na SIX de Farroupilha foi uma coisa automática, porque eu já tinha começado em 84 para 85 a Associação de Pequenos Comerciantes de Caxias do Sul, do ramo de alimentos, onde eu fiquei presidente 4 anos por eleição direta. Hoje Microempa deve ser, né? É um resultado. Aliás, saíram muitas coisas dessa iniciativa de associação de compradores, de pequenos comerciantes do ramo de alimentos. Surgiu no Brasil inteiro, os multimercados, a ideia também é dessa época. Certo. Então, se você pensar, a gente
veio cultivando o associativismo ao longo desse período. Ser presidente da entidade muito me honra, isso é uma página da minha história de vida que eu jamais posso esquecer. É uma coisa que me marcou muito. Inclusive, no momento que eu me aposentar enquanto trabalhador na empresa, eu vou me dedicar à política empresarial. Política empresarial. É uma maneira de dizer a quem me deu tanta força, a quem me entendeu tão bem, é uma maneira de dar um retorno. Senairo, estou curioso, como os telespectadores também, e essa minha curiosidade se alimenta desde a quinta-feira da semana passada para ouvi-lo. Quando foi proclamado, já por volta quase de meia hora da madrugada da quinta-feira da semana passada, o voto da ministra Carmen Lúcia no julgamento do pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula e da não aceitação por parte do Supremo Tribunal Federal do habeas corpus e também mantendo a decisão de que a prisão pode ser decretada a partir do julgamento em segunda instância. Eu te pergunto, o Supremo Tribunal Federal ganhou até o momento um pouco de credibilidade na sociedade brasileira com a decisão da semana passada? Não acredito. A sociedade brasileira continua com o pé atrás quanto ao Supremo. Passou a impressão, aquele tweet, aquela tweetada do general Vilas Boas, que é o comandante do Exército Brasileiro. Comandante do Exército Brasileiro. Ele só faltou desenhar os tanques, faltou desenhar o avião, faltou desenhar tudo, o Exército marchando e mandar para o Supremo. O Supremo simplesmente, o Lula tem razão quando ele diz, há tempo atrás, o Supremo está acovardado, o Congresso Nacional está acovardado. Ele tinha razão, está todo mundo acovardado, porque o que ele propôs para o Brasil, olha, não é fácil. O Gilmar Mendes tem uma matéria gravada, tem um vídeo do Gilmar Mendes dizendo que o PT tinha um plano, Gilmar Mendes falando, sou eu, para 30 anos no poder. Porque a última eleição custou 300 milhões, a última eleição da Dilma. E ele disse, eles têm bilhões, foi desviado só da Petrobras o suficiente para pagar não sei quantas eleições. Está gravado isso. Ele dizendo que se criou uma administração de cleptomaníacos, uma coisa assim. Ele diz bem claro isso, no linguajar de um ministro, não no linguajar de um metalúrgico. Então me parece que o Supremo, lendo a mensagem, chegou a todos. Disse, ai. Vamos, amarelou. Porque eles iam liberar. Vamos segurar a bronca um pouco. Porque a bronca é muito maior, o Lula preso. Porque se esse homem, vamos admitir que daqui uma semana, não sair da cadeia, da ele prisão, pode, a qualquer momento, abrir a boca. E chegar e dizer assim, bom, agora eu não me consagrei por um lado, eu me consagro pelo outro. Porque não é na alegria, é na tristeza. É na tristeza. Eu vou me ferrar, eu vou ser condenado pela Lava Jato, pelos caças, pelas MP, pela Atibaia, eu vou ser condenado pela Janus, pela não sei o quê. Tem 7 condenações em andamento. Eu vou ser condenado por tudo isso aí. Eu vou confirmar tudo o que eu sei e aquilo que eu não sei eu vou perguntar. Ele pode ter um ataque de sincericídio, isso é sincericídio. Ele simplesmente, ao ser sincero, ele se mata. Mas pode acontecer. Essa altura do campeonato, o cara com 72 anos, sair de onde ele saiu. E quando eu vi ele com a malinha, ele puxando a malinha para a prisão, eu me lembrei. Pô, eu fiz isso, o Lula também fez. Ele veio lá do Pernambuco, né? Sim, lá de Garanhuns, um pau de arara. Sim. Ele não tinha uma malinha bonitinha daquela, mas ele tinha um pacotinho de coisa. A fortuna dele era aquilo ali. Hoje é um dos homens mais ricos do Brasil. Só que, para ir para a prisão, tu não precisa muita coisa. E se ele parar para pensar agora, e eu espero que ele pare para pensar agora dentro da cadeia, sozinho lá, porque os caras estão fora da porta, não estão nem conversando com ele. Ele pense que ele, daqui a 10 anos, 15 anos, no máximo 20 anos, ele está partindo dessa para outra, se alguém deu o último banho nele, senão ele vai sem tomar banho. Essa é a realidade da nossa vida. E será que o homem que chegou a ser dito pelo presidente da maior potência mundial, este é o cara, que o Obama disse para ele,
conseguir se deixar levar, e levou tanta gente junto, porque hoje no Brasil existe um batalhão de pessoas que por interesses ou por ideologia, porque acreditam no cara que diz que se Jesus Cristo voltar aqui, encarnar novamente, jamais vai conseguir ser mais honesto que ele. Então, assim, um absurdo, uma megalomania, assim, que não tem como você cultuar uma personalidade. Ele deve chegar no espelho e dar bênção para ele mesmo. A bênção, meu senhor Lula. Ele deve cultuar esse personalismo dessa forma. Então, isso faz com que agora ele caia numa real. Eu espero que ele caia numa real para o bem do Brasil e para ele ter eu acredito que ele vai ter os últimos anos de vida, não importa se é no xadrez, não importa onde, mas de paz de espírito, porque ele vai chegar à conclusão que ele prejudicou muita gente. Agora, se nós pararmos para pensar no julgamento do STF, vamos dizer assim, estas bravas mulheres brasileiras. Porque, na verdade, uma leitura que eu faço, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, já havia recomendado, ela não tem direito a voto, recomendado a manutenção da prisão após condenação em segunda instância. Vem o voto da ministra Rosa Weber, que era uma incógnita, e me parece que a ministra Rosa Weber usa a coerência que ela teve com outras decisões e aplica com o Lula. Para a ministra, na decisão da quarta-feira, o Lula não é nem mais, nem menos. E vem o voto da ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do Supremo Tribunal Federal, que na verdade foi quem deu a vitória para a manutenção da prisão após condenação em segunda instância. Porque se nós tomarmos como referência Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, Dias Toffoli, que vai ser o próximo presidente do STF, Gilmar Mendes, o bicho está feio, né? Mas é aí que eu não entendo. Estávamos julgando um pedido de habeas corpus, sim, certo? Um pedido de habeas corpus. E aí, o menos que se falou foi nisso. Outra história. Eu entendo que um tribunal superior, que a gente já não assistia, mas lia nos jornais o que acontecia nos tribunais superiores de antigamente, onde lá se degladiaram figuras como Paulo Bossard, figuras como aquele outro gaúcho que estava lá até pouco tempo, que é do PMDB agora. Tá na ponta da língua, enfim, já logo vai ver. Nelson Jobim. Nelson Jobim. São pessoas de alto saber, notório saber. Se conversavam sobre o problema, sobre a causa, sobre a interpretação da Constituição. Carlos Aires Brito também. Também, em alto nível. Agora o que se vê no Supremo, o voto já pronto. Por que o voto pronto? Porque, então não adianta eu ter um colegiado se eu decido individualmente. Eu vou lá e só digo, eu quero assim. O outro, você chega, lê teu voto, eu quero assim, porque você já decidiu. Enquanto eu entendo, modestamente, que um colegiado é justamente para que as controvérsias, os argumentos de cada um sejam confrontados. E aí eu posso mudar o meu entendimento diante da tua interpretação sobre o mesmo assunto. A tua interpretação vai ser diferente da minha, mas talvez você me convença. A gente volta a essa temática logo em seguida, até porque houve mudança de votos aí. O Gilmar Mendes mudou de lado e a ministra Rosa Weber também. A gente volta em seguida com o programa Cidade Aberta na TV Cidade Farroupilha. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp
054 99990 0073. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261 3331. Minuto da Água, apoio Corsan, a vida tratada com respeito. Ao lavar a louça, primeiro limpe os restos de comida dos pratos e panelas com uma esponja e sabão e só aí abra a torneira para molhá-los. Ensaboe tudo que tem que ser lavado e então abra a torneira novamente para o enxágue definitivo. Se você optar por usar a máquina de lavar louças, ligue ela somente quando ela estiver cheia. Numa casa, lavando louça com a torneira meio aberta em 15 minutos, são utilizados cerca de 117 litros de água. Com economia, o consumo pode chegar até a 20 litros. Minuto da Água, apoio Corsan, a vida tratada com respeito. Abrir uma torneira e servir um copo d'água é tão comum que você nem pensa como tudo acontece. São 6.000 pessoas trabalhando para que você tenha água própria para consumo. Milhões de litros são captados, limpos, descontaminados e armazenados todos os dias para que esta água chegue à sua casa limpa e saudável. Cada gota é a certeza de um futuro sustentável. Corsan, com você para tratar a vida com respeito. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. O programa Cidade Aberta já está de volta aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, no aplicativo de celular e também no nosso site. É o nosso programa de entrevistas com os assuntos do momento e o nosso convidado hoje é o empresário Senair Gomes da Silva, que está aqui na bancada do programa Cidade Aberta. Você falava no final do bloco passado, Senair, de que pela interpretação que eu fiz da tua leitura até o presente momento, tu consideraste um pouco pobre a questão do julgamento do STF na quarta-feira da semana passada, porque houve apenas argumentações individuais dos ministros e não houve o confrontamento. Mas aí temos dois aspectos a salientar. A mudança de voto do ministro Gilmar Mendes, que no passado tinha votado pela condenação já a partir da segunda instância, agora ele disse que não, votou ao contrário, e a ministra Rosa Weber, que mantinha a condenação em trânsito julgado e agora puxa o voto para a condenação a partir de segunda instância. Deixa eu te provocar, o Partido dos Trabalhadores taxou o Gilmar Mendes como golpista, e várias vezes. E agora o Partido dos Trabalhadores tem ovacionado o Gilmar Mendes. Qual é a tua leitura? Isso é a nossa coerência na política. Por isso que a gente fica chateado. Será que eu estou na contramão da história do Brasil? Será que nós, não sou só eu,
nós, uma turma, talvez seja até a maioria dos brasileiros, estejamos na contramão da história brasileira? Será que a gente não está sendo careta? Será que tudo isso que a gente ouve não é o certo? Eu fico com dificuldade de me... Eu não sou perfeito, sei que tenho meus erros, mas eu fico preocupado. Será que tem alguma coisa que eu ainda não consigo enxergar nisso tudo? Porque a Rosa Weber, ela foi muito clara no argumento dela. Eu privilegio e valorizo o colegiado. Se o colegiado disse, em 2016, que pode ser preso na segunda instância, eu mantenho, foi o colegiado, não houve mudança. E é uma decisão muito recente, aliás, eu quero fazer minhas as palavras do Dr. Maurício Bianchi, advogado, e acho que o Dr. Collada também tocou nesse assunto, porque tudo bem, 2007, 2008, 2009, ok, já faz um certo período. Agora 2016, foi logo aí. Não houve mudança significativa no quórum, no colegiado. Sim. Entrou um ministro. O Gilmar Mendes mudou o voto e a Rosa Weber mudou o voto. Mas eu digo... O Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, sim. Apenas um entrou. Sim. Os restantes são os mesmos. Então, por que mudar este entendimento, colocar em discussão um entendimento que todos eles entenderam assim? A Constituição não mudou. Vamos prestar atenção nisso. A Constituição é a mesma. A letra fria da lei é a mesma. Agora, por que então o Congresso Nacional não chama para si, com toda a moral que tem o Congresso Nacional... O quê? Com toda a moral? Com toda a moral que Sério? tem, com toda a credibilidade que tem, e chama para si e faz as mudanças na legislação. A legislação que tem que fazer, faz uma emenda constitucional, ou estou errado? Me desculpe, o pessoal do direito, mas eu acredito que através de uma emenda à Constituição se mudaria, e aí passa a ser lei. Não é a interpretação do Supremo de A e B, é a lei que diz que você só pode prender depois de 40 anos. Ou, pelo contrário, eu já ouvi hoje, isso me chamou a atenção. O cara é preso quando acaba o dinheiro. Porque enquanto ele tem dinheiro, tem gente aí que já recorreu 36 vezes e não foi preso. Então, quando acabar o dinheiro, ele vai ser preso. Isso eu ouvi. Isso é muito chato, é muito triste, é muito errado. A gente acreditar que a justiça, você faz justiça para quem tem dinheiro. Para quem não tem dinheiro, você ajeita as coisas, se manda prender. E agora a preocupação e as atenções todas se voltam para o fator Marco Aurélio, ministro Marco Aurélio de Mello, né? Mas que tribunal é esse? Que a presidente... Uma semana determina uma coisa, na semana seguinte vai revisar? Ah, para lá, né? Mas se ele pautar a presidente, ela que pega o boné vai para casa. Porque ela que é a dona da pauta. Sim. Ela é a presidente do Supremo. Pelo menos até em setembro. Então isso tudo, a sociedade brasileira, o povo brasileiro, vamos chamar assim, o povo brasileiro já está se dando conta. Eu tenho visto algumas correntes que passam pela internet com algumas ideias até interessantes de votação via internet para retirada de algum ministro, de algum projeto de lei que impacta para a população brasileira. Eu já tenho visto o pessoal se movimentando. Por isso eu gostaria que uma hora dessa tu convidasse aquele menino que escreveu um livro, ele é de Caxias do Sul, é muito, muito bem bolado, é a Rede Cidadã, a Rede Cívica. Rede Cívica. Ele é, agora não vou dizer o nome porque eu vou errar o nome do guri, não lembro mais. Mas eu li o livro e assim é muito interessante a sociedade civil participar da legislação. Ou você vai ser o ativismo da sociedade civil. Que é o que eu vinha cobrando antes, que a classe empresarial teria muito o que fazer também. Deixa eu te perguntar, sai a decisão do Supremo Tribunal Federal na madrugada já da quinta-feira, na quinta-feira antes do sol se pôr, antes do sol se pôr, o juiz federal em Curitiba, Sérgio Moro, decreta a prisão do ex-presidente Lula. O Moro agiu rápido? Era isso? Eu acho que, olha, de novo, quero pedir desculpas se eu vou falar uma bobagem, porque eu não sou formado em direito e não tenho esse conhecimento. Na minha avaliação, o Moro errou. O juiz, neste momento, 17 horas e alguma coisa, simplesmente expede o mandato de prisão para a Polícia Federal em sigilo. Não sei se é possível, acho que é. Porque quantas vezes você vai fazer uma prisão, que a gente sabe, você vai lá e bate na porta. Sim. Todo mundo sabia onde estava o Lula.
certo? Todo mundo sabia. E aí alimentou o circo formado pelo PT? O maior culpado do circo que se armou se chama Sérgio Moro, se é que é possível. Eu quero ressalvar sempre isso. Se é que é possível ele ter feito assim, ó, vão lá e prendam o homem. 5 horas da tarde. Não precisa ser às 6, às 7 ou às 8. Às 6 da manhã, não tinha ninguém. Chega lá. E ele estava sendo monitorado pela PF. A Polícia Federal estava monitorando desde quanto tempo atrás? Disfarçado, carros e tal, e tal. Ele estava sendo monitorado. O ex-presidente. O ex-presidente. Eles sabiam exatamente onde ele estava. Prende às 6 da manhã, às 6:30, leva o homem preso, depois deixa os partidários dele fazer a festa. Qual é o problema? Mas ele já está preso, sem confusão nenhuma. Olha o custo para nós brasileiros dessa operação toda. Dessa confusão toda, e pega avião, e pega helicóptero, pega avião. E um monomotor de Congonhas até o aeroporto Afonso Pena em Curitiba. Mesmo que você ir de Fuca para São Paulo. É a mesma coisa. Então, vamos combinar, se pudesse ser evitado todo esse show, que inclusive a Igreja Católica, a quem eu tenho tanto respeito, se prestar para um show patético desse, rezar uma missa de aniversário de nascimento, para quem já morreu há quase 2 anos? Não existe. Aliás, sobre a Igreja Católica, eu vi que, na verdade, quem celebrou a missa, não dá para se chamar de missa, em outras palavras. Não foi missa aquilo. É uma transgressão à liturgia católica. Quem celebrou a missa foi um bispo emérito de Blumenau, que é muito ligado ao ex-presidente Lula, muito amigo do ex-presidente Lula. Na segunda-feira, o cardeal Dom Odilo Scherer, da Arquidiocese de Porto Alegre, não, de São Paulo. Ou é Dom Vicente? Não, Dom Odilo Scherer, que era o papável, né? Que é o arcebispo de São Paulo, publicou uma nota repudiando a situação. O arcebispo de São Paulo repudia o que aconteceu envolvendo a Igreja Católica. E eu também repudio, acho que não é a seara da igreja, a igreja perde pontos com essa atitude. E aí vem todo o show, que todo mundo acho que assistiu todo o show, assistiu com atenção o discurso de 55 minutos, deprimente, muito triste, essa é a palavra, triste, porque a gente olhar para um ex-presidente, um cara que comandou o Brasil durante 8 anos e depois mais 5, não é? 8 mais 5, que é o tempo da Dilma, e chegar a pedir a água, que era cachaça, segundo a Gleisi. Segundo a Gleisi, está gravado, tem um vídeo que mostra que ela diz cachaça. E o cara pede água, ô fulano, dás minha água. E aí o cara traz a garrafinha pela metade e ele dá os golpes dele, falando aquelas bobagem, aquelas insinuações idiotas de alguém que está acuado. Por que esse bispo emérito, não vai rezar missa agora para ele lá em Curitiba? Não tem problema nenhum. Vai rezar, vai aconselhar ele, vai melhorar ele espiritualmente. Eu não sou nada contra, ele é um ser humano. Apenas desviou o caminho do bem. O projeto Lula candidato a presidente nas eleições de 2018 não está sepultado? Segundo os petistas, é o único candidato. E a nossa legislação, nosso Brasil, nós estamos assistindo e ouvindo as TVs do mundo, a imprensa do mundo, dizendo que o Brasil está de cabeça para baixo. Que a nossa legislação, eu vi títulos do jornal da Itália, da França, da Inglaterra, tá? Eu só não vi de Portugal. Alguns títulos provando que a nossa legislação, que o nosso ordenamento jurídico é possível qualquer coisa, inclusive o Lula ser candidato. Ficha suja, com mais 6 processos em andamento, capaz de disputar uma eleição. Isso só no Brasil seria possível. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então isso nos preocupa muito. Não porque o Lula vai disputar uma eleição. Eu quero crer, pelo esfacelamento do Partido dos Trabalhadores, e não me causa nenhuma alegria com isso, eu só esperava mais do Partido dos Trabalhadores enquanto oposição. Ele só pediu o impeachment do Fernando Henrique, mas e as bobagens que o Fernando Henrique fez, deixaram fazer. Eu lembrei de ti quando eu vi a matéria também, no final de semana, o ex-presidente José Sarney declarou que estava muito triste com a prisão do Lula,
sabendo todo o bem, todo o trabalho social que o Lula fez para o Brasil. Sarney disse isso. Principalmente para o Sarney. Deixou Sarney. ele livre de qualquer investigação, deixou ele livre de qualquer coisa, chamou ele para o baile. O Sarney, vamos combinar, o Sarney mandava numa boa parte do governo Lula, mandou uma boa parte no governo Dilma, colocou todos os seus caciques políticos a trabalhar pelo Brasil. Ou seja, a Operação Lava Jato mostrou isso. E tem tantas outras investigações que vão provar o quanto o Partido dos Trabalhadores, abraçado ao PMDB, que agora é MDB, e se continuar a investigação vai ser só DB. Vamos tirando uma letra conforme vai avançando a investigação. Vai ser só DB. E se duvidar vai ficar só no B. Não é debento. Não, DB. Porque o Democrático Brasileiro só vai ficar. Que o partido... Movimento Democrático Brasileiro. Vão perdendo as letras conforme a investigação vai avançando. Não muda nada, gente. O problema do PMDB e do PT foi com muita sede ao pote e muito fundo. Eles destruíram o Brasil. Segundo uma pesquisa que foi feita agora há pouco tempo, 229 trilhões foram retirados de uma forma ou de outra da nação brasileira. Senair, continue conosco, nós vamos encerrar aqui esta primeira edição do programa Cidade Aberta na TV Cidade Farroupilha. Nós voltaremos ao longo da segunda edição com o nosso convidado, falando ainda mais sobre este assunto e também outras temáticas aqui no programa Cidade Aberta da TV Cidade Farroupilha. Fiquem na programação da nossa TV Cidade e a gente volta a se encontrar ao longo da programação.